Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho. A gente está aqui, direto do Rio Innovation Week, gravando mais um episódio do nosso podcast com convidados super especiais. E quem é a nossa convidada agora, tá? A gente está aqui com a Nina Tavares, que é designer de interiores, mas ela é formada em comunicação social, especialista em marketing digital, dá para ver, ela é uma, assim, chegou aqui já dando aula pra gente, foi destaque na mostra Morar Mais em 2024, prêmio de inovação e tecnologia com seu ambiente suíte dona de casa, a gente vai querer saber mais sobre isso. A autora do livro Bora Decorar, eu confesso que tá aí uma coisa que eu não nasci com talento e eu quero muito aprender de você hoje. Seja muito bem-vinda, Nina. Obrigada, meninas. É um Que bom prazer ter você enorme estar aqui. aqui, no Rio Innovation Week. Eu tô super feliz com esse convite. E, assim, é muito legal porque ano passado eu ganhei um prêmio, né, de tecnologia e inovação e tá aqui hoje, assim, eu acho que faz todo sentido, né, é um caminhar mesmo. Muito Muito legal. obrigada. Fala pra gente, se apresenta você então, né? A gente conta um pouco aqui do que é você profissionalmente, mas quem é a Nina para além do crachá ali, do perfil profissional do LinkedIn, do Instagram? Isso aí, eu acho super importante. Eu sou Nina Tavares, mas eu nasci Ana Carolina. O quê? Meu nome é Ana Carolina, mas meu pai me chamava de minha menina, então eu me tornei Nina. Ai, eu adorei. É. Uma... É Então. meu apelido, Nina é meu apelido. Então, para além de Nina Tavares, eu sou Ana Carolina. Ai, que... Eu estudei Sim. comunicação social, eu também estudei veterinária. Olha que legal, eu fiz transição de carreira. Nossa. E Você estudou primeiro comunicação social? primeiro veterinária. Primeiro veterinária. Ficou meio junto, assim, a comunicação social e a veterinária. É uma loucura, né? A pessoa super decidida na vida, né? Mas, cara, foi, assim, maravilhoso. Eu acho que eu aprendi muito com a veterinária para chegar onde eu tô hoje, porque animal não fala. Então você tem que ter a sensibilidade. Então eu acho que a sensibilidade que eu tenho hoje no meu trabalho, eu posso até dizer que veio até dos animais, entendeu? Então, assim, eu Uau! uso um pouco isso também na minha vida. Então, assim, para além do design de interiores, eu fiz a comunicação social, eu estudei marketing, eu fiz pós-graduação também em gestão. E eu sou mãe de 3 crianças, que assim, tudo na minha vida, eu até me emociono toda vez que eu falo deles. Então eu acho que a minha skin número 1 é ser mãe. Tá. E como é que foi toda essa trajetória, né? Porque de estudar, de se interessar por estudar veterinária e desembocar depois de anos aqui no design de interiores, como é que você fez essas escolhas e o que foi te levando para esse lugar que você tá Vamos agora? lá, veterinária, eu tinha uma cadela que chamava Mel, e, quando ela faleceu, eu falei assim: "Não, não é possível, eu preciso resolver isso", eu sempre quis resolver, sabe. Por que que ela morreu e eu não pude ajudar? E aí eu me interessei por fazer veterinária, e eu me apaixonei pelos cavalos na veterinária, foi assim, um encantamento, acho que cavalo é um encantamento. E depois, a comunicação social já era uma coisa vindo desde a escola, que eu me comunico muito bem, eu falo bem, eu gosto de falar, sabe, tá em mim, assim. Então eu queria muito, e aí eu ficava sempre nessa dúvida, né, porque ao mesmo tempo que eu queria cuidar, eu queria também, aprender mais sobre o que já é meu, né, a comunicação social. E aí a comunicação social eu nunca exercia, mas veterinária sim. Eu tive uma questão na veterinária, eu perdi um bebê, em campo, e aí eu decidi que eu nunca mais seria veterinária. Ah. E aí, eu já tinha o meu filho mais velho, o Antônio, e aí 2 ou 3 anos depois eu conseguia engravidar de novo da Manu e depois do João Francisco. E aí a veterinária se encerrou ali. E aí eu comecei, depois de um tempo, decorando festas. E comecei com festas infantis. E uma das coisas também que é a escuta, a festa infantil, a criança, ela quer tudo, né? Ela quer desde o Star Wars até, tipo, as coisas da Disney. Como é que você mistura isso Você tudo? tá falando da minha filha? Que o tema do aniversário foi unicórnio com arco-íris, com as Sereia, não era? Que princesas era? e sereia. Era o mundo 12 dela. temas. Não, né? e ela teve esse desafio, e a moça conseguiu, tá? Ela Consegue. colocou, assim, eu olhei assim, cara, como ela conseguiu ornar todos esses desejos. E a lembrancinha ainda teve umas coisas de dinossauro pros meninos. Porque, mamãe, as meninas não Maravilhoso. gostam de unicórnio. É exatamente isso, porque assim, a criança, ela tem um universo, assim, Lúdico, dela, né? lúdico dela, e você tem que saber Não interpretar tem essa isso. limitação, né? Isso aqui combina com isso. Na cabeça deles tá Não, tudo eles junto querem e misturado. tudo, né? Se possível ser tudo, por que não? E aí esse entendimento da criança foi muito legal. E depois eu migrei para os casamentos, fiquei com as minhas noivas até 2019. E aí, claro, aí teve a pandemia, 2020, e algumas noivas a gente passou pra Eu frente. fui uma dessas. Você foi uma dessas? Eu ia casar em junho de 22, de 2020, aí a gente adiou pra 21, depois pra 22, e daí Casou. foi com quem foi. Não, foi com Porque... quem foi, não, mas você casou. Não, com Não, meu marido. casou. Não casei Foi com quem foi. Eu quis dizer.
Eu quis dizer os convidados. Não, é porque era uma confusão. A gente falava, não, agora passaram as ondas lá da pandemia. E aí vinha outra. E aí a gente tinha que adiar de novo. E aí a gente falou, Maravilhoso. se tiver eu, o meu marido e o padre, Tá vai tudo ser. certo. Eu estava lá, eu fui. Ela tá Eu, fui no virtual primeiro e depois fui no Que aí oficial. a gente casou no cartório mesmo, durante a pandemia, e foi virtual, né? Porque a gente eu não queria não sei. casar. Ai, Mas a gente, festa foi nessa onda aí, das noivas que histórias pra cancelaram. posteridade. E aí, o que o aconteceu? designer de interiores entra na minha vida no meio dos casamentos. A minha filha, a Manu, ela teve uma doença, a osteomielite. Ela ficou internada dias no hospital. E vendo aquele quarto bege, e não sabia quando que aquilo ia acabar, né? Não tinha uma previsão de alta, daqui a uma semana, não tinha. E com essa falta de previsão, eu comecei a transformar o quarto dela. E a gente começou a escrever um livro, O Quarto Encantado, que é só meu e dela, não deixou publicar. E é um livro nosso, a gente é fada Nina e fada Manu, e a gente transformava dor em amor. Então o quarto dela era super lindo, tinha estrela, coração, desenhos. Os amigos da escola mandavam desenhos preto e branco para ela colorir. E aí eu comecei a enquadrar esse quarto, a colocar coração. Gente, vocês não têm noção. Aí teve até uma enfermeira que entrou no quarto e falou assim: gente, eu amo meu plantão com você. Eu falei, por quê? Ela tem cheiro de bala. E ela falou assim: sua filha vai ficar boa porque ela tem você. Eu nunca vi isso aqui no hospital. E aí, no último dia, quando a Manu teve a alta, a gente deu a porção mágica do amor, que é um coração para colocar no soro das crianças que estavam no mesmo andar que a Manu. Ai, que Então, lindo. e aí um dia a Manu, ela acordou assim, ela falou assim: mãe, por que você não faz isso para as outras pessoas? Olha o que você fez no meu quarto. Olha esse quarto. E aí, e o nosso quarto a gente cantava, ela se vestia de princesa, e a Valente, era a princesa Valente, porque ela tinha que ser valente. E aí, eu falei, foi naquele dia, eu falei assim, eu vou fazer design de interiores, porque eu vou levar dos casamentos pra vida das Pra pessoas. casa das Pra pessoas casa das mesmo. pessoas. Porque casamento dura um dia só, aquela festa. E a casa não. A casa é o morar, né? É a casa que você pode ser e viver naquilo. Então eu acho que foi. A Manu foi o pulo do gato pra essa transformação de ser, né? De viver, assim. Não, eu tô Que meio em choque, porque assim, a gente se preparou pra entrevistar a Nina Tavares, né? Enfim, designer de designer de interiores. interiores, ia falar sobre o espaço e a importância do espaço e tal. E de repente a gente tem uma pessoa que, primeiro, né, começou ali veterinária e já traz de cara um tipo, animal não fala. Eu assim, tipo, hã? É óbvio, né, animal não fala, mas nunca tinha pensado nisso que, né, tipo, de forma concreta. Animal não fala, então você precisa ter uma sensibilidade muito maior para conseguir trazer, né, o que tem ali por trás. E aí a gente vai da veterinária pra decoradora de festa infantil, pra essa enfim, né, Casamento pra e casamento, pra essa história linda de cuidado, de cura, de amor. Assim, não sei o que falar. enquanto você tá falando aqui da Muito sua bom. filha, que com toda essa fase da doença, a minha filha ficou internada na UTI quando ela tinha 1 ano e meio, e foi uma coisa muito inesperada, simples de resolver, mas foi uma coisa muito assustadora. E eu acho que esse ambiente do hospital também foi muito impactante pra mim, e a gente tentou fazer do quarto dela o lugar mais divertido e lúdico e parecido com a nossa casa possível. A gente levou coisas dela também, tentei decorar, né, eu acho que o nosso instinto é esse de tentar fazer com que aquele lugar pareça mais a casa dela, né, para que ela se sinta menos impactada. E eu acho que depois de alguns dias, porque quando a gente foi para o hospital, eu fiquei assim uns 2, 3 dias sem sair desse quarto com ela. E aí quando eu saí assim no corredor do hospital, foi a primeira vez que eu desabei assim, porque eu me dei conta, e eu acho que o ambiente do hospital ele tem esse impacto na gente, né, de reparar em como aí, por um lado, a gente tem esperança e a gente confia nas pessoas que estão lá, e as pessoas são doces e acolhedoras, e elas estão torcendo pela melhora. Por outro lado, tem um monte de crianças naquela ala ali, do lado dos nossos filhos, que a gente não sabe qual é a história, qual vai ser o desfecho. Então eu entendo completamente como isso deve ter, assim, mobilizado um lugar dentro de você com essa habilidade que já era natural, né, de fazer os espaços ficarem mais acolhedores e bonitos, seja na festa de criança ou na festa de casamento, levar isso para casa das pessoas. E como é que isso chegou no prêmio que você ganhou? O Como é que prêmio isso foi? Como é que foi receber esse prêmio sabendo de toda essa bagagem, essa história que estava por trás? Quando eu Coisa decidi especial. fazer o Morar Mais, que é uma mostra de decoração, assim como tem o Casa Cor, tem o Casa Design, tem várias mostras. Quando eu fiz o Morar Mais, era na casa da Glória Maria.
ano passado, onde a Glória Maria morou, né? A Glória é um ícone, né, do jornalismo, negra, que desbravou muitas coisas na época dela lá atrás. Quando a gente fala de um jornalismo muito mais lá atrás, o quanto ela teve que desbravar como mulher. Muito disruptiva, né? Super, porque como Corajosa, mulher, eu até me autêntica. arrepio, sabe? Segunda vez que eu tô Sim. arrepiada, porque é verdade isso, assim. Quando eu fui estudar um pouco mais sobre a história sobre a história da Glória, você imagina, né? Ela teve que, assim, mas você não pode ir pra guerra, você não pode ir, sei lá, pra Síria, pra onde ela foi, Iraque, enfim, não sei, pro Oriente Médio, vamos dizer assim. Ela não podia ir pro Oriente Médio, né, como mulher negra. Tipo, imagina desbravar isso tudo, ela assim, não, mas eu vou. Posso até receber menos, mas assim, eu quero. Então, né, e as aventuras imensas também, Sim. porque eu sei das coisas Domingo à divertidas. noite no Fantástico. Exato. E a beleza, ela tinha muita. Ela é muito criteriosa com ela, né? E uma preocupação muito grande com a beleza. Quando o Morar Mais falou, na casa que a Glória morou, quando me convidaram, eu falei assim: eu só faço se for o quarto da Glória. Porque se for qualquer outro espaço, eu não quero. E aí eu fui pro quarto da Glória Maria. E aí eu falei assim, mas eu vou reproduzir esse quarto? Não. Eu vou trazer as nuances femininas. Eu quero representar tudo que é sobre a mulher. Então tinha ali a representação da mulher romântica, da mulher forte, da mulher bem-sucedida, da mulher que é mais extrovertida, da mulher que é mais acanhada, da mulher que gosta da parte mais espiritual, que o meu banheiro falava mais sobre espiritualidade. Inclusive eu convidei um tarólogo que ficava lá toda quinta-feira. Foi um sucesso, você não tá entendendo? E aí eu movimentei muito isso, né? Eu fiz um desfile no Morar Mais, então eu usufruí também aquilo, né? Existe uma frase de um filósofo, do Adler, que ele fala, inclusive, que a felicidade tá quando a gente passa também a usar, né? Tipo assim, a usufruir. Quando você é útil para alguma coisa. Então eu tinha que ser útil também, né? A passar isso tudo para as mulheres. Então quando eu fui pro Morar Mais, eu falei, já que é para fazer uma amostra, eu não vou fazer só mais uma coisa. Eu entro com o pé na porta e vai ser incrível. E quando eu ganhei o prêmio de inovação e tecnologia, o meu quarto também falava um pouco, tinha umas questões tecnológicas, né, da abertura da cortina, da iluminação, não sei o que, tinha essa parte da tecnologia envolvida, do som para cada ambiente. Então, no quarto era um som, no closet era outro e no banheiro era outro, né? E como eles não se cruzavam, então teve essa parte tecnológica também. E a inovação, que eu acho que é trazer isso. Falar um pouco mais do coração, do sentimento. E as pessoas entravam e sentiam isso. Então, cada objeto tinha um porquê. Não era assim, eu não coloco nada porque é bonito ou porque é caro. Não, eu coloco porque tem uma representatividade. E isso também fala um pouco da felicidade, né? Quando a gente fica feliz, quando a gente tem alguma coisa que toca o nosso coração, aquilo que representa a gente. Por isso que eu acho que o lar tem que representar quem é você. Entendeu? Porque senão ele não é de ninguém. Eu fiz um quarto recentemente, que é o quarto da Lúcia, uma fofa, uma adolescente, né, 16 anos, e ela queria um quarto verde, sustentável, ela é toda preocupada com isso. Quando ficou pronto o quarto, e ela falou assim, e aí tem as medalhas, ela tem milhares de medalhas de, sei lá, matemática, nem sei, Lúcia, eu não sei, não me lembro mais, mas era bizarra, bizarra, Lúcia, de troféu, medalha. E aí eu fiz um local pro troféu, um local para as medalhas. E quando tudo organizado, né? Ela é super organizada. E ao mesmo tempo tinha as coisas que eram importantes para ela. O quadro que a avó pintou e tava lá. E aí o quarto, né? Não é aquele quarto que você vê na casa Vogue, nas revistas super chiques e famosas. Mas era o quarto da Lúcia. Aquele quarto não podia ser de mais ninguém senão da Lúcia. Entende? E é isso. O quarto da Manu era o quarto encantado no hospital porque era o quarto da Manu. Entendeu? E isso é importante, é aquilo que te pertence, né. Ô Nina, e assim, você entrou nesse universo de decorar a casa das pessoas, num período em que a casa virou um lugar que a gente mal podia sair de dentro, e que a gente mudou completamente nossa relação com a casa, Mudou. né. Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu morava com meu marido, que era meu namorado na época, e a gente só praticamente dormia naquela casa. A gente trabalhava, saía, tinha uma vida social super ativa e tal, e de repente a gente passou a ficar 100% do tempo ali, e a gente percebeu que muitas coisas não eram tão funcionais, a gente não tinha uma planta, não tinha coisas de decoração que fizessem com que a casa fosse a nossa casa e que a gente sentisse vontade de estar ali, principalmente quando a gente ficava o dia inteiro sem poder, basicamente, ver ninguém sair de lá. Como é que é incorporar elementos? E aí, assim, pra gente teve muita essa pesquisa de como tornar a casa esse lugar gostoso de a gente estar, já que a gente não podia sair dali. Eu acho, assim, importante. Como é que é esse trabalho de tornar a casa a um lugar que pandemia, ela representa a trouxe pessoa que tá olhar dentro dela? pra casa, né, assim,
momento pandêmico, né? Tipo assim, aquela coisa, vamos ficar em casa. As pessoas começaram a olhar de verdade pra casa, porque eu acho que estava todo mundo muito preocupado com a vida fora. O que era a nossa vida? Gente, eu preciso ter dinheiro, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso viajar, eu preciso comprar não sei o quê. A nossa casa sempre ficava de lado, né? Não é que a gente não deixasse arrumar, eu acho que tem as pessoas que gostam de arrumar, mas tem as pessoas que não olhavam pra isso. E quando a gente passou a pertencer, o nosso mundo virou realmente a nossa casa, o olhar mudou. E o cuidado mudou, porque você precisava cuidar. E a gente começou a ter outras funções também, né? A gente tinha que limpar, deixar organizado, cozinhar, porque, né, Ter um espaço mais instagramável ou que pelo menos pra de repente trabalhar. ali no Zoom, né? O home office super voltou. Aliás, até hoje, tem grandes empresas que adotaram isso. É o híbrido, né, agora. Ficou um pouco mais híbrido, né? A gente teve a fase do home office ainda permanecer. E hoje a gente tem o híbrido, né? Que você sai, vai lá pro seu trabalho. Mas você tem também o home office, né? Que você tá ali em casa resolvendo as coisas. E o home office voltou total, né? Então a gente começou a ter que criar espaços dentro de casa para trabalhar, né? Porque as pessoas tinham que continuar, você tinha que continuar ganhando dinheiro, né? Como que você ia viver? Então eu acho que o olhar para casa realmente teve essa mudança. A pandemia fez a gente olhar para nossa casa com mais cuidado, entendeu? Mostrar o E quanto ela é importante. E tem uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, no trabalho que você faz, que, óbvio, a primeira parte é você pegar a essência daquela pessoa, etc., para poder colocar essa personalidade dentro do ambiente. Mas tem algumas dicas, assim, práticas que qualquer pessoa consegue seguir, fazer, para ter um ambiente que seja mais acolhedor, ou um ambiente que seja mais favorável aí ao bem-estar e à felicidade? Com certeza. Eu acho que eu vou falar o número 1, que é a iluminação. As pessoas erram muito na iluminação. A gente tem a iluminação que a gente fala amarela e a branca, tá? Mas isso significa a cor, né? Vou até falar aqui que é 2.700 kelvins, entendeu? É escrito isso na lâmpada. E aí as pessoas têm ainda, né? Muita gente tem a luz fria, que é a luz branca, achando que isso consome menos energia. Não temos mais isso. A gente já pode comprar 2.700 kelvins, que não tem nada a ver. Isso é a cor da lâmpada, né? Se ela é amarela, se ela é mais branca, se ela é mais azul. Então eu falo assim, então a iluminação, eu falo que ela é a orquestra invisível da casa. Mas ela vai começar, ela que começa todo esse enredo. Então quando você chega numa casa que a luz é branca, aquilo te desperta. Ela é até mais azulada, sabe? Ela é uma coisa mais. Assim, se você parar pra pensar, onde que a gente usa, né? Onde a gente indica a luz branca? Hospital, no centro cirúrgico, necrotério, lembre-se disso. Necrotério, entendeu? Já também, tem que pensar nisso. Na cozinha, nas indústrias, porque você precisa de atenção e precisa também, assim, de ter. É um momento muito, muito crítico, né? Então você precisa totalmente do seu olhar voltado para aquilo, né? E aí, dentro de casa, nos lugares mais aconchegantes, você não precisa disso. Você quer uma coisa mais. Mais calorosa, mais Exato, mais quentinho. quentinho. E aí a gente pensa o quê? No sol. Que cor é o sol? Né? Vamos lá, vamos estudar a natureza. A natureza fala pra gente o que a gente tem que usar, sabe? Então, assim, o sol, aquele amarelo e tal. Então, a luz mais quente, é o gostoso, sabe? É o aconchegante, é aquilo que você tá assim, né. Então, dentro de casa, a gente usa isso. Eu até aconselho muito, assim, cozinha e banheiros, a gente pode usar um pouquinho mais, não precisa ser tão amarela, sabe. A gente pode usar o 3.000 kelvins. Isso tá escrito na lâmpada, repito, sabe. Então você pode usar isso na cozinha e no banheiro, e na sala e nos quartos a gente usa uma iluminação mais quente. Então eu acho que a número 1 é a iluminação. E eu acho que a número 2, um outro elemento que a gente pode mudar, e isso é fácil, são as cores, que as cores falam, a psicologia das cores, né. E volto a dizer, olhe para a natureza diz pra gente. Ela assim, eu acho que é a maior observação que a gente pode ter da natureza. Então se você tem um ambiente que é suave, ele vai te trazer essa calma, né. Quando o ambiente já tem um amarelo, um vermelho, umas coisas mais assim, ele te dá mais uma questão de Mais estimulante. mais estimulante, exatamente. Que isso tem a ver também com a liberação do cortisol e a liberação, de serotonina, né. Então quando você tem a luz natural, por exemplo, entrando, você tem a liberação de serotonina que vai te trazer uma melhora no humor. Se você já tem um ambiente mais fechado, um ambiente muito frio também, o cinza, o branco, aquele ambiente super gelado, você vai começar a liberar mais cortisol, que vai gerar mais estresse. Então você tem que ter. Então, cor é uma coisa que você pode trocar na sua casa muito fácil, sabe? E a organização espacial.
a falta de organização, né, a bagunça, ela gera uma confusão mental. Então, quando você entra naquele lugar bagunçado, isso tem a ver com a sua mente, né? Então, a gente estuda isso na faculdade, né? Que é essa coisa do ambiente, né? Então, quando você tem uma organização espacial, você tem uma organização também emocional. Então, essa faz toda a diferença. Então, eu acho que eu diria esses 3 elementos chaves. Já tô aqui pensando em como é que eu vou levar isso para minha casa, com uma bebê de 2 anos e meio. A parte da organização é desafiadora, devo confessar, é brinquedo espalhado por todo lugar, por mais que eu tente manter o mínimo de ordem. Mas eu queria saber se você conta sobre isso e dá essas dicas no seu livro, esse Bora Sim. Decorar, é uma linguagem simples, é acessível, qualquer um vai O conseguir livro encontrar inspiração? Sim, o livro ele é extremamente para leigos, né, não ve eu espero inclusive que os arquitetos e designers saibam o que está escrito ali, mas, o livro totalmente, assim, é acessível, é para os leigos, é fácil, você encontra seu estilo, você consegue saber, assim: "Ah, eu sou mais provençal, eu sou mais tropical, eu sou mais moderna", isso também é um erro que todo mundo comete, assim: "Ah, isso é muito moderno", moderno é de um tempo modernista, hoje a gente vive a era contemporânea. Então nós somos contemporâneos, né, então quando a gente fala assim: "Poxa, isso é super moderno", na verdade você tá falando que é super contemporâneo, porque é o de agora. A não ser que você realmente esteja apontando para uma questão modernista, né, e aí sim é moderno. Então lá eu falo muito sobre isso, e falo muito sobre essa questão de organização, da luz, da cor, tem fala sobre o que cada cor pode transmitir, né, o que transmite para você também. Eu acho que o livro ele é bem didático, assim, para isso. Ô Nina, a gente está falando muito sobre como todo esse trabalho que você faz, esse conhecimento pode ajudar a nós todos, dentro das nossas casas, a criar ambientes que são mais harmônicos e que tragam mais esse senso de a gente ter esse acolhimento, esse calorzinho. Mas para você, onde é que tá a sua felicidade? Como é que é a composição? Dá pra perceber que você é super apaixonada pelo que você faz, pelo seu trabalho. Exatamente. Isso não fica nenhuma dúvida quando a gente conversa com você. Para além do trabalho, como é que você harmoniza aí a sua vida, equilibra os vários pratinhos Pratinhos, e maravilhoso, pratinho. Eu falo também que a vida é equilíbrio de pratinhos. hábitos, assim, rituais, coisas que você faz, rotinas que você tem no seu dia a dia que te ajudam a manter o bem-estar, a felicidade como uma realidade? Quando eu soube, né, da nossa entrevista, e eu fiquei pensando muito assim, né, a felicidade dá trabalho. Eu acho que a felicidade, ela tá muito relacionada à nossa leveza e como a gente leva a vida, tá. Eu acho que quando eu falo com um cliente e a sensibilidade, né, de ter o outro, de ouvir o outro, as pessoas pararam de ouvir os outros. Eu acho que é muito importante você ouvir o outro, o que que ele tá trazendo. Então, quando eu comecei a pensar nisso, né, sobre a felicidade, eu falei assim: "Gente, o que que é felicidade pra mim?" E aonde ela dá trabalho, onde ela não dá trabalho, eu adorei sabe, o tema, o título, tudo. Eu falei assim: é quando você leva, sabe, a vida mais leve. E quando você traz isso pra dentro de casa, é quando você se sente no seu te pertence. Quando eu não projeto pra mim, eu não projeto pra sair numa revista, eu não projeto pra ser bonito para o outro, é bonito pra ele, tem que ser bonito pra aquela pessoa, né, e não pra mim. E a beleza traz felicidade, a organização traz felicidade. E para além da minha vida profissional, eu acho que os meus filhos, eu me emociono, os meus filhos, eles são, assim, tudo na minha vida, sabe, os 3 com as suas particularidades, eh, assim, eu acho que o Antônio, o Antônio tem 19 anos, meu filho mais velho, e ele já traz pra mim, assim, um outro olhar da vida, né. Eu muito jovem, 21 anos, me tornei mãe, então, assim, foi a maior felicidade da minha vida, foi meu maior querer, sabe, assim. Eu morei na Inglaterra, né, e quando meu avô eu passei pra faculdade de Oxford, e meu avô falou assim: "Mas você vai ficar aí, né?" Aí eu falei assim: "Não, eu vou voltar porque eu quero casar, eu quero ter filho, não quero ser uma businesswoman", sabe. Então, assim, é o querer. Então, assim, acho que para além da minha vida, eh, eu ter isso, sabe. Eu acho que o meu escritório ele funciona, mas eu também funciono como mãe, como mulher, dentro da minha casa, e isso tudo pra mim, me traz muita felicidade, sabe. Conseguir organizar isso tudo. É organização espacial, que é organização mental. Uhum. Então, às vezes, eu paro mesmo, é o momento de parar. Então, por exemplo, eu não quis participar de nenhuma mostra esse ano, porque eu estou voltada para os meus filhos, nesse momento, a organização do meu escritório, dos meus filhos,
é quando você começa a enxergar esse planejamento, sabe? E eu acho que a gente tem que aprender a viver o hoje, porque a gente só tem o agora. Se a gente ficar esperando pro amanhã, a gente vai viver numa eterna ansiedade. E esse filósofo que eu tenho lido muito sobre ele, o Adler, ele fala muito sobre isso. A gente é feliz quando a gente vive o hoje, o agora. Uhum, Porque o amanhã a gente não tem gerência. uhum. E o que passou, ele passou. Você aprendeu e você segue com uma outra coisa. Porque se você ficar olhando pra trás, né? Você ficar olhando assim, mas eu era aquilo, eu sou hoje por causa dos meus pais. Não, você é hoje o que você é agora, o que você construiu. Então nós somos uma construção do agora. Então a felicidade, ela tá aqui, sabe? Agora. Ela não tá além pro depois. Eu acho que essa é a grande importância, sabe? Nina, você é muito inspiradora, é uma delícia te ouvir falar, porque essa paixão transborda, né? A gente vê isso muito claramente. Para quem quiser continuar essa conversa e sabendo mais sobre o seu trabalho, onde as pessoas te encontram, deixa aí o recado pro pessoal lá de casa. Bom, as pessoas me encontram no Instagram praticamente, assim, tô lá todos os dias. Nina Tavares Interiores. Eu lá não falo só sobre casa, eu falo também sobre vida, lifestyle, assim. Eu não falo muito, assim, não mostro muito, assim, os meus filhos, que agora eles já estão na fase adolescente, que não pode, né? É muito engraçado, né? Não, tira As fotos Não, todas eles saem. eu tenho Não, vamos pra festa de 15 anos lindas, né? Bar mitzvahs e tal. E aí, bota. Pô, gente, mas você tá linda, fez maquiagem, cabelo, não sei o quê. Muito doido, né? Mas então, aí as crianças eu posto um pouco menos, mas assim, eu tô sempre no Instagram, Nina Tavares Interiores. Tem o meu livro, que tem um link lá. Eu fiz uma edição limitada, então eu tenho poucas ainda, mas tem online. Ele tem em PDF. E eu acho que é assim, vai lá, fala comigo, eu sou muito acessível. Eu acho que é um grande diferencial, inclusive, do escritório. É que assim, eu tenho uma cliente que, sei lá, 2 anos atrás, ela assim, Nina, onde foi que comprou essa cadeira? E aí eu falo assim, ela me chamou no WhatsApp, na mesma hora eu mandei o link pra ela. Falei, comprei nessa loja. Ela, ai, gente, você é maravilhosa, você é muito rápido. Então isso é uma coisa que eu gosto de ser E no seu Instagram acessível. tem fotos da sua casa, porque eu fiquei muito curiosa de pensar como é a casa da Nina, né? Você sabe que eu Como é recebo muito essa essa arrumação? pergunta. Hã. Nina, como é a sua casa? Eu acho que a minha casa, ela não pode ser só minha, né? Porque eu tenho mais 3 crianças, Sim. tenho meu marido. Então, assim, a gente tem que falar um pouco de todo mundo. É sobre a minha família, né? Mas tem um canto na minha casa que às vezes eu faço vídeo lá. Tem um vídeo que, inclusive, eu falo de uma questão pessoal minha, que eu já vivia. Eu já vivia violência doméstica, eu já vivia outras coisas, e eu falo nesse vídeo sobre isso também. E como é que eu lidei com isso tudo, né? E atrás de mim tem uma Mona Lisa pichada por um grafiteiro que ele me deu de presente no dia que a minha avó faleceu em Fortaleza. E aí a poltrona xadrez é a poltrona que era do meu pai, que também já faleceu há 2 anos. E, e esse canto, eu acho que ele é muito meu. Então, eu acho que assim, se você olhasse na casa inteira, qual é o canto da Nina? É aquele canto, sabe? E a minha casa tem muito, assim, ela é colorida, porque eu gosto de cor, tá? Mas eu faço espaços só em cores também, porque eu tenho clientes que não gostam tanto de cor. Mas eu sou uma pessoa da cor. Eu acho que a cor agrega muito. Então, a minha casa, ela é mais colorida, apesar de ter o preto e branco também envolvido. E é isso, assim. Aí eu moro de aluguel, que eu acho que é uma coisa super importante. As pessoas têm muito medo do aluguel, né? Tipo assim, eu não posso mexer no aluguel. Pode sim. É possível mexer no aluguel, é possível ter uma casa bonita alugada. Então, a minha casa, mas as pessoas têm curiosidade. O quarto da Manu fala sobre ela, o quarto do João Francisco é um quarto que fala dele, do time dele do coração, que é do Flamengo. O quarto do Antônio já é um pouco mais jovem, adulto, né? Ele é cinza, com cordas, uma luz super quente, não quis televisão, sabe? Então, cada um tem o seu espaço na minha casa. Eu acho isso super importante. Muito legal, Nina. Uma delícia conversar com você. Foi um prazer te conhecer e falar sobre um universo que é tão diferente do Totalmente nosso. fora do E nosso dia a dia, assim. Aprender sobre o espaço em que a gente está, como também influencia no nosso bem-estar, na nossa felicidade. Espero que a gente possa se encontrar e quem sabe se a gente voltar aqui pro Rio, a gente grave juntas de novo para falar Vamos. sobre outros assuntos. A gente pode falar sobre Estando em São vários Paulo, assuntos. pode ir lá pra casa, É, dar vai- umas dicas, tá? Tá convidada, eu garanto um vinho, um jantar gostosinho, aí você fala assim, Ótimo. vou daqui. Olha, uma das coisas que eu falo, você falou de receber,
é uma coisa super importante, assim. A gente tem mania vou botar essa louça quando eu for receber. A gente tem que usar aquilo que é nosso pra gente também. É sobre se servir. A felicidade está aí também. A gente tem que aprender a se servir, entendeu? Então, montar uma mesa pra você almoçar, montar uma mesa pro seu café da manhã, fazer a sua cama mais charmosa, botar um cheiro na sua casa que fale sobre você. Isso tudo são dicas bacanas que trazem a felicidade pra dentro da casa e você se sentir pertencendo àquele ambiente. Então, não use a louça da sua casa só quando pra você visitas só pra especiais. visita. Não coloque a roupa de cama só pra quando for um momento especial. Use aquilo que você tem. Desfrute, né? Desfrute, porque isso vai te trazer. Eu fico arrepiada novamente, porque você fica feliz com isso. Você tá usando aquilo que você ganhou no seu casamento, de alguém super importante. É o balde do gelo, sabe? Que você vai botar um vinho ali, sabe? Não só pra receber, mas pra você no seu jantar. É muito importante você usar o que você tem pra dentro da sua, assim, pra você, sabe? Não é só pros outros. Não tá, lembre-se disso. É servir a você mesmo. A felicidade também tá quando você utiliza pra si e não para o outro. Isso é super importante também. Muito lindo! Adorei essa conversa. A gente está chegando no final de mais um episódio gravado aqui do Rio Innovation Week. A gente tem mais um episódio para gravar hoje, que a gente vai começar a gravação já já. A gente quer agradecer muito você de novo. Foi um prazer te ter aqui. Obrigada por ter topado, por Muito ter obrigada. trazido tanta inspiração pra gente. Super obrigada. E pra vocês que estão acompanhando a gente, tem mais coisa vindo por aí. Tchau, A gente tchau. se vê no próximo episódio. Até já!